Olá, meus amigos, meus irmãos. Meus amigos, meus irmãos, quando eu cito o nome de algum pregador, as pessoas podem não gostar. Por quê? Em vez de você ficar falando mal, você não prega o evangelho. Mas nós devemos apontar sim, para você saber distinguir entre o falso e o verdadeiro. Às vezes as pessoas não sabem distinguir. Acho que todo mundo que vem fazendo sinais e maravilha são homens de Deus. Faz um milagre, é um homem de Deus. Ou então eles vêm com muito estudo da palavra, é homem de Deus. Então a palavra de Deus manda nós denunciarmos sim. O apóstolo Paulo fez isso. Né? Todos os apóstolos denunciavam, principalmente o apóstolo Paulo, citava nomes. Então eu cito o nome. Cito o nome desses falsos pregadores. E dentre esses falsos pregadores existe o Hernandes Dias Lopes, que é uma grande liderança que tem livre trânsito entre as igrejas, principalmente aquelas tradicionais. Né? E você não vê escândalo dele, mas o que a gente vê é pior do que escândalo. Por que é pior? Porque ele vem com uma roupagem de piedade e, no fim, o problema dele é muito maior do que um escândalo físico, né? Dizendo que isso não seja grave, mas onde o escândalo físico, qualquer pessoa não precisa ser evangélico, precisa ser crente para descobrir que não é homem de Deus. Mas ele não, ele já é diferente. Nós temos que pegar a lupa da palavra de Deus. Ele, o Augusto Nicodemos, depois eu vou ver alguns outros e vou falar também. Porque a palavra de Deus fala que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na perdição. Está escrito na palavra, Jesus disse isso. Né? Ele é um cego, não quer ver a verdade da palavra. Então, nós estamos aqui para você, quando você começar a ver as pregações dele, você ir para a palavra de Deus. Talvez até hoje você não percebeu que ele prega heresia. E esses homens, quando ele traz a mensagem, é como se fosse um oráculo de Deus, porque as pessoas não vão para a palavra, né? Então o Hernandes Dias Lopes está a passos largos para o inferno. Ele, Augusto Nicodemos, a denominação, os pastores que apoiam essa doutrina dele, está a passos largos para a perdição. Quem é você? Estou falando com base na palavra, então agora eu vou mostrar para vocês. Primeiramente nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz assim, né? E eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Então está dizendo, se eu falar além do que está escrito, vai vir uma maldição para nós. Não posso falar além do que está escrito, tem que falar exatamente o que está escrito. E depois, continuando, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Está vendo aqui? Não vai entrar, vai para a perdição. Está dizendo aqui que estão escritas neste livro. Então vamos ver qual foi a parte desta profecia do Apocalipse que o Hernandes Dias Lopes tirou. Ele tirou o capítulo 20 inteiro. O capítulo 20 inteiro de Apocalipse, que fala sobre o milênio. Ele diz que é impossível um espírito ficar preso. Aqui já está falando que foi preso, vai ser preso. Ele está falando que os crentes já estão reinando com Cristo. A palavra de Deus fala que ainda não, que vamos todos juntos. Quando tiver o último crente que morrer, vai esperar para reinar junto, né? Então o que ele está fazendo? Ele está tirando um capítulo praticamente inteiro da palavra. Se você pegar o vídeo dele, que ele fala sobre o milênio, é 45 minutos, ele, o Augusto Nicodemos, eles tiraram essa parte. Aí você pode estar falando, algum pastor aí que os pastores eles são corporativistas, né? Eles jamais, ainda mais esses pastores tradicionais, né? E não, é um modo de entendimento. Isso aqui é uma forma muito sutil para tirar essa profecia daqui. A profecia diz uma coisa, ele diz, não é bem assim. A ideia é essa. Ele diz isso lá no vídeo dele, né? Então ele está falando
que o diabo, ele não está preso. Como é que vai prender um espírito? Esquecendo que Deus tem o poder de prender espírito. Está escrito na palavra. Deus prendeu os anjos em prisões no abismo tenebroso, está escrito na palavra. Ele não acredita nisso. Então, o que ele fez com o livro de Apocalipse? O capítulo 20, ele tirou. E as pessoas aceitam isso. A denominação presbiteriana aceita isso. Porque eles não lêem todo esse texto. Não, nós devemos entender que o livro de Apocalipse, ele é figurado, ele não é literal. Ele vem com a palavra assim muito... E a ideia é essa, né? Que não vai ter duas ressurreições. Porque aqui fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, versículo 6. A primeira ressurreição vai ocorrer 1000 anos na frente da segunda ressurreição. Aí ele, para poder montar a ideia dele, fala, não, a ressurreição é quando eu aceito Jesus. O diabo usa as escrituras, você não sabe disso? E usa, erroneamente. Mas aqui fala que o corpo vai ressurgir, corpo glorificado. Porque senão não falava que o corpo ia ser glorificado na primeira ressurreição, nossos corpos, né? Como é que um corpo glorificado vai habitar neste mundo? Como é que eu vou no mercado com um corpo glorificado, né? Esqueceu que Deus pode fazer qualquer coisa? Então o Hernandes Dias Lopes, que é um dos líderes dos evangélicos aqui, que todo mundo abre a porta da sua igreja, todas as denominações, uma grande parte das denominações, abre a porta para ele trazer os ensinos dele, abre a porta para Augusto Nicodemos e para o pessoal, os pregadores da presbiteriana. Aí você pode se escandalizar. Eu não tenho medo de falar. Se ele não se arrepender, não retratar isso aqui, ele vai entrar no versículo 18 e 19 do capítulo 22 de Apocalipse. Então, nós que ensinamos a palavra de Deus, devemos tomar muito cuidado. Era preferível que se ele falasse, meus irmãos, eu estou lendo isso aqui, mas eu não vou falar nada para não incorrer o erro, para mim não cair no versículo 18 e 19 do capítulo 22. Como eu não consigo entender, vamos dizer que é literal isso. Vamos deixar do jeito que está aqui. Entenda como se for literal. Se não for, tudo bem. Mas e se for literal? Agora eu pergunto, se for literal, do jeito que está escrito aqui, ele não vai perder a parte dele? Né? Então o que é melhor? Eu acreditar que vai ser literal ou eu acreditar que não vai ser literal? Porque quando eu acredito que não vai ser literal, eu estou pondo em dúvida isso aqui. É preferível acreditar que é literal, porque a Bíblia está falando de 1000 anos. A Bíblia não está falando um número, olha, igual ele falou assim, esses 1000 anos não é bem 1000 anos, é um período. A Bíblia é bem clara. Eu tenho certeza que isso aqui é literal, né? Mas vamos supor se ele tivesse com dúvida, ou então não fosse ensinar isso aqui, para incorrer no... meus irmãos, eu ainda não tenho um entendimento muito disso aqui, prefiro não falar, prefiro não ensinar, porque senão é muito sério isso aqui. É muito sério, senão eu posso cair no versículo 18 e 19. Eu não quero cair nisso, eu faria isso. Eu prefiro ficar no texto literal da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, toda vez que a palavra de Deus coloca anos, os anos são literais. 70 anos no cativeiro babilônio, se cumpriu 70 anos, né? E toda vez, meus amigos e meus irmãos, se você examinar as escrituras, toda vez que teve anos fixado pela palavra, se cumpriu literalmente. Então o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e todos aqueles que acreditam nessa doutrina dele, bebeu dessa doutrina contaminada, está a passos largos para o inferno. Assim como eu falei do pastor Moabel. Todo mundo, quem é você? Um santo homem de Deus, um homem que vinha com a palavra macia. E contaminou milhares de pessoas. O pastor Moabel, até o último momento da vida dele, ele continuou firme nessa doutrina maligna. Ele continuou afirmando que Deus não tinha o controle das coisas. Imagine, Deus não ter o controle, isso é uma doutrina maligna. É questionar o poder de Deus. Eu jamais teria coragem de fazer isso. E você toma muito cuidado. Então eu estou falando isso com base nas escrituras. Não estou falando de mim. Eu peguei a pregação desse homem, assisti várias vezes. E falei, ele tirou esse capítulo inteiro, ele distorceu.
né? Então, estou falando isso para você saber discernir o que é um falso profeta e um verdadeiro. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.